Hoje, descortinando o Apocalipse 9, os 5 primeiros selos é o tema. Você se lembra, quem está acompanhando a série Apocalipse, se lembra que João viu na mão daquele que se assenta no trono principal, que é o Deus Criador, nosso Pai, um livro. Você se lembra que esse livro estava lacrado ou selado, 7 selos. Você já se lembra também, sabe que 7 significa aquilo que é completo, é íntegro ou integral, é perfeito. Não é uma perfeição moral, não necessariamente, porque a besta tem 7 cabeças e não há nada de moral, pelo contrário, há de imoral, mas mostra que ela tem poder, um poder dentro dela completo. Preste atenção nisso, a besta, o dragão tem poder, o dragão é um, a besta que surgiu do mar é outra, a besta que surgiu da terra é um falso profeta, é um cordeiro com chifres terríveis, é um falso, mentiroso, mas se apresenta como um bonzinho. A besta que surgiu do mar, na simbologia apocalíptica, normalmente significa multidões. Multidões. Essas coisas você pode gravar. Águas, muitas águas, significa multidões. Pessoas. Então, essa besta também tem 7 cabeças. O dragão do capítulo 12 tem 7 cabeças. É maligno. Então, ele tem um poder incrível. Não nos iludamos. O diabo tem um poder incrível. O diabo é poderoso. O diabo não é todo poderoso. Mas ele é poderoso. Mas tem uma coisa. O diabo não consegue passar 1 milímetro daquilo que o Pai, nosso amigo, nosso Deus, o nosso Senhor, o Pai de Jesus, aquele que nos ama e está perto de nós, ele não consegue passar 1 milímetro do que o nosso Pai autoriza. Aí está a diferença. Deus, o nosso Pai diz, até aí, dali ele não pode passar. Ele não pode falar isso, com todo o poder que ele tem todo o poder dele, mas não é todo poderoso. Ele não pode dar nenhuma ordem a Deus, ao nosso Pai, a Jesus Cristo, nenhuma. Mas ele recebe ordem, e ele tem que obedecer. Então a diferença está aí. Agora, preste só atenção numa coisa. Você tem textos na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, que mostram uma batalha tremenda de uma pessoa que está sendo dominada por espíritos imundos, por demônios. E você viu o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno, por exemplo, com aquele que andava nas catacumbas, aquele que se cortava todo. E Jesus, chegando, combateu, expulsou, ele se tornou uma nova pessoa. Você viu uma ocasião que um pai trouxe um filho aos discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. O que eu quero dizer para você é o seguinte: há uma batalha muito grande por uma vida. O diabo prende uma vida e agora uma guerra para tirar da mão dele. Mas para Jesus, tudo já foi feito. Para Deus, porque Jesus veio e amarrou o valente, porque ele é mais valente do que ele. Amarrou para que os despojos, as riquezas, os bens, que são as vidas, as almas, saiam livres. Mas é preciso que alguém pregue, é preciso que alguém ensine, é preciso que alguém consolide, que não tenha medo, que tenha dó, que tenha piedade daquele que está numa situação adversa. Eu quero dizer para você o seguinte, que há sempre uma batalha para você levar a palavra de Deus e alguém se converter. Você precisa do poder de Deus para que isso aconteça. Há sempre uma batalha desses 2 reinos. Há um reino das trevas, porque o homem entregou a Satanás
o governo, a ponto de Satanás, quando tentou Jesus, mostrou a glória do mundo, o reino, e disse: tudo isso te darei, porque a mim me foi entregue, se você se prostrar e me adorar. E Jesus... Bom, esse ser aqui, ele disputa as vidas. Há uma batalha muito grande, mas o poder é de Deus. Agora quero convidar você para ampliar essa compreensão. Você imagina... Você pode imaginar isso com uma pessoa. Agora quero você imaginando uma investida de Deus, agora, para arrancar do príncipe das trevas, do ser que governa este mundo atual, porque foi entregue a ele, daquele abusado que foi a Jesus, disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Sem ter feito isso, imagina Deus arrancando dele aquilo que ele quer, que é o governo, que é o domínio das almas, domínio do mundo, domínio dos reinos, das sociedades, das comunidades, da política, da mídia, dos governos de um modo geral, essas mentiradas, esses poderosos massacrando os mais frágeis, essa mentira, esse desgoverno, essa malignidade toda. Você imagina agora Deus dizendo assim: eu não vou arrancar uma vida, como Jesus fez e fez com muitos. Eu não vou te tirar uma vida, não, agora eu vou te tirar o poder todo. Eu vou te tirar o governo. Eu vou te arrancar aquilo que você roubou. Você imagina que isso pudesse ser algo simples, sem reação? É improvável imaginarmos que seria algo simples. Um governo tomar o outro governo. Você se lembra que Jesus disse assim, olha... Antes, Jesus várias vezes diz: é chegado a vós o reino dos céus. Diga a ele que é chegado o reino dos céus. O que significa isso? Que havia um reino daqui, um reino da terra, um reino do mundo, um reino dominado pelo diabo. Aí vem Jesus, aqui, no meio da perdição, e brota, nasce. Aí, o que acontece? Herodes quis matá-lo. Como quiseram matar um libertador, Moisés, agora quer matar, porque ele tem medo. Ele não quer que venha alguém para libertar. E Jesus vem para libertar. Aí ele diz: é chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus chegou. Agora aqui, que era um reino, tudo isso te darei porque me foi entregue, ou seja, o mundo jaz do maligno, é governado pelo maligno, agora é visitado por um outro reino. Um outro reino entra, aí é uma confusão. Porque quando está todo mundo morto, é tudo cadáver. Mas agora vem a vida. O reino da morte é visitado pelo reino da vida. E todo aquele que crê naquele que trouxe o reino da vida, viverá. Ainda que esteja morto, viverá. Foi o que o rei dos reis falou. Jesus chegou a dizer o seguinte: de agora em diante, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Porque agora um estará dividido. Por que ele disse isso? Ele disse também uma coisa incrível, intrigante. Ele diz: não pense vocês que eu vim trazer paz à terra. Lembra disso? Eu não vim trazer paz à terra, mas espada, ou seja, guerra. Olha, Jesus, o príncipe da paz, está dizendo: não pense que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer espada, guerra. Porque de agora em diante, os inimigos do homem estarão dentro da sua família. Olha só, mas por que isso? Não é difícil de entender. É que agora tem um reino podre e entra o reino santo. Tem um reino da morte, das trevas, entra o reino da vida e da luz. E agora, se dentro da família todos recebem esse reino da luz, muito bem, ótimo. Todos respeitam ao Rei dos Reis, todos respeitam ao Deus vivo, ótimo. Mas aqueles que não querem saber de Deus se tornam inimigo daqueles que querem. Aí há o conflito dentro de casa, porque dois reinos dentro do mesmo quarto, dois reinos
dentro do mesmo lar, da mesma casa. E aí há conflito. Mas então, a história vem se desenrolando. E vem o livro de Apocalipse. E quando dizemos descortinando o Apocalipse, nós não estamos fazendo por nós mesmos. Foi Deus quem descortinou. Foi Deus quem arrancou a cortina. Sai cortina, tirou a cortina. Agora vocês vão ver aquilo que eu quero revelar para vocês. E aí ele revela exatamente essa ação de uma tomada de um reino de alguém que não presta, que é mentiroso, enganador, para agora ser do Senhor Jesus. E isto vai gerar muitos conflitos. Nós já estudamos 8 episódios e vimos parte desse conflito. Mas você se lembra desse livro que estava na mão do Todo-Poderoso? 7 selos. 7 selos. Se for possível, botar o PC, pedir o PC para colocar. Eu sei que eu mandei muito em cima, mas se puder botar o livrinho fechado, selado, 7 selos. 7 é porque está lacrado mesmo. E não havia ninguém digno para retirar o lacre, até que aparece o Cordeiro Jesus. Então preste atenção que é o Cordeiro que vai tirar os selos. Olha lá, é o Cordeiro que vai arrancar cada um dos selos. Preste atenção nisso que é muito importante. E hoje nós vamos ver ele arrancando os 5 primeiros selos. Mas por que não vemos logo os 7? Porque os 6º e o 7 são bem longos, então poderia ficar muito mais difícil de compreendermos. Por isso hoje os 5 primeiros selos. Vamos compreender então que todo o comando é de Deus. Tem irmãos, tem crentes que têm medo do Apocalipse, do livro do Apocalipse, por causa da cultura popular, dos filmes de Hollywood e de outras produtoras, que fazem do Apocalipse só uma questão de morte, mas é muito mais do que isso, é uma intervenção de Deus contra o reino do mundo. Há realmente um conflito, isso é indiscutível, mas a garantia de vitória para aqueles que amam a Deus, para aqueles que amam Jesus, aqueles que têm o Pai, aqueles que se relacionam com Deus, esses não precisam ter medo de coisa alguma, nós não precisamos ter medo, porque sem nenhum merecimento Ele nos deu a vida. Esse livro precisa ser aberto, mas ele tem os 7 selos e vão ser arrancados um por um. É impressionante que quando o primeiro selo é arrancado, já começa a batalha, já começa a guerra. Não precisa nem abrir, só tirar os selos já começa, já é uma intervenção divina. E é isso que nós vamos ver hoje nos 5 primeiros selos. Os 4 primeiros selos vai trazer um quarteto de cavalos com as suas cores. As suas cores os diferencia e as ações dos cavaleiros também mostram as diferenças e os objetivos de cada um. Eu já de antemão digo que o primeiro cavalo, o cavalo branco, os eruditos debatem se seria montado por Jesus Cristo, já que o capítulo 19 traz o cavaleiro do cavalo branco e vestido de branco também. É interessante que nós estamos nos referindo ao capítulo agora 6, que faz as aberturas dos primeiros. A lista. Esse aí é o do capítulo 6. Capítulo 6. Estamos falando do capítulo 6. O capítulo 6 aponta em uma direção. O capítulo 19 em outra direção. No capítulo 19, o cavaleiro está vestido de branco. Tem uma coroa, é Jesus. Tem o nome escrito em sua coxa. É o Senhor dos Senhores. Mas o cavaleiro desse cavalo branco do capítulo 6, a mim não me parece Jesus. E essa discussão é milenar. Há eruditos que acham que é Jesus. E há outros que, do mesmo modo, acham que não é Jesus. Eu não acredito que seja Jesus, nós vamos ver dentro da mensagem por quê. Então, descortinando o Apocalipse, os 5 primeiros selos.
Na verdade, o cordeiro inicia o processo de deslacre. Ele começa a abrir o livro, mas o livro permanece fechado. Vamos entender isso. Ainda não é o conteúdo do livro que está influenciando as decisões e os atos. Mas somente quando Jesus arrancar o 7º selo, o livro estará pronto para ser aberto. Nós devemos admitir que não é coisa fácil, não é tarefa fácil compreender a revelação ou a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica trabalha com símbolos. Temos também que considerar que é uma visão que João tem revelada por Jesus Cristo. O Apocalipse também trabalha com a simbologia dos números, símbolos de figuras, de imagens e símbolos de números. Temos que entender e conhecer cada símbolo. Por exemplo, normalmente, por isso confunde o cavalo primeiro como de sendo de Cristo, por causa da cor branca, porque a cor branca geralmente significa ou simboliza pureza. Nós temos que compreender também a função dos números. O 4, nós vamos ver daqui a pouco, o que significa o 4. Vimos o que significa o 1, o 3, o 4, o 7, importantíssimo. O 7... Número 7, o da perfeição. A macumba usa o número 7. O dragão tem 7 cabeças, não significa perfeição moral, como já disse, mas aquilo que é completo. 7 é número daquilo que é completo, é integral, não falta mais nada nele. Ele está como deve ser. E então o 7 é isso. O 10 tem um simbolismo. 10 é um período longo de tempo e os seus múltiplos vão mostrando isso cada vez mais. Se 10 é um período longo de tempo, imagina 1000. Então 1000 anos, por exemplo. Nós vamos ver 1000 também nos 144.000, que muitos dizem são literais, contados. 1, 2, até 144.000 fechou. Isso que é dito por algumas correntes do pensamento teológico, quando 1000 significa aquilo que é ou infinito ou muito extenso, muito numeroso. Quando fala em milênio, 1000 anos, já vem outra discussão, é literal ou não literal, são 1000 anos contadinhos. Para mim pouco importa, eu sei que é um longo período, mas não é a eternidade, como algumas correntes também dizem que é. Por quê? Porque o próprio texto diz que ao final dos 1000 anos o diabo será solto. Ele foi preso no início e no final ele vai ser solto. Então é óbvio que não pode ser eternidade. Depois que ele for solto, aí vem uma grande batalha. É uma grande batalha. Na minha opinião é a batalha do Armagedon. Para muitos não, a batalha do Armagedon está lá na grande tribulação. Na grande tribulação eu não vejo o Armagedon, vejo o Armagedon aqui. O que é Armagedon? Esse nome estranho, né? Armagedon é um nome de um lugar, de uma região. Que você sobe numa montanha lá em Israel e você é levado lá pelos guias turísticos e você olha e vê aquele vale gigantesco que vai lá longe. É tão grande, é um vale histórico, porque ali já ocorreram muitas guerras. Exércitos se encontravam ali, a matança era grande, por isso é chamado de Vale do Armagedon, e esta batalha final é chamada de Batalha do Armagedon. Quando o diabo solto sairá pelas nações da terra todas e vai arregimentar novamente homens e mulheres, pessoas e guerreiros serão contaminados por ele de novo. Estavam 1000 anos sob o governo de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá. Vem esse ser horrendo novamente e sai enganando. E diz o texto da palavra de Deus que vem um número incontável como a areia do mar. Você já pensou o que é areia do mar? A gente mora aqui perto do mar, no litoral. Vai lá e pega um punhado de areia, vai contar para você ver o que está na sua mão. Significa dizer que é um número imensurável, incontável. E esses caras, e essas caras devem entrar, a modernidade deve entrar tudo, mulher, homem, vamos para a guerra, comandados, claro, usando homens daquela época,
E eles vêm para quê? Para guerrear contra o Cordeiro, guerrear contra o Senhor Jesus e contra aqueles que governam com Ele. E eles vêm para esta batalha para derrotar a Jesus. Ele vem com fúria. Mas diz a palavra de Deus que esta batalha, ela praticamente, pelo meu entendimento, parece que nem tem muita duração. Porque Deus diz assim, chega, o Pai, e fogo vem dos céus e mata todos eles. E vou te dizer mais. Afeta o globo terrestre. Queima o globo terrestre. Não tem mais vida no globo terrestre. Ó, é assim. João, no verso seguinte, que abre o capítulo 21, diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Olha! Então o mar já não existe. Eu pergunto, por que o mar não existe? Será que o nosso Pai amado vai precisar de mais espaço? Dizem que a Terra poderia se chamar de o planeta azul, porque tem mais água do que terra na superfície. E o mar não existe mais, mas vai ter rios. Mas o mar não. Será que o nosso Pai precisa de mais espaço? E se for esta a resposta positiva, por que o nosso Pai precisa de mais espaço? Será que vai ter mais gente para ocupar? É maravilhoso isso. Bom, tudo isso o Apocalipse nos responde. Para chegar a esse momento, há um início de batalha. E o início da batalha começa aí. Começa aí. Quando abre o primeiro selo, o que acontece? Vamos ao texto da palavra de nosso Deus, para você compreender aquilo que a Bíblia traz. Apocalipse 6, versos de 1 a 11. Diz assim, olha. Apocalipse 6, de 1 a 11. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. É o Cordeiro que abre, o comando é de Deus. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão. Lembra que no altar, quando João entrou no céu, ele viu um trono, 24 outros tronos, os líderes, patriarcas e apóstolos, e tinha 4 seres viventes, um em cada lado do trono, né? Um com aparência de leão, outro com aparência de touro ou boi, outro com aparência de homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e outro com aparência de uma águia voando. Ela não está com as asas fechadas, ela está como se estivesse voando. Então, esses são os seres viventes. Então, quando abre o primeiro selo, um desses seres viventes diz com voz de trovão, ou seja, voz poderosa, é ordem mesmo, venha. Olhei, diz João, olhei diante de mim, estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário. Um denário é uma diária de um trabalhador.
É uma moeda romana que era a diária, o dia de um trabalhador. Então, um dia do trabalhador para comprar 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada por 1 denário. Um dia para comprar 1 quilo de trigo, no dia seguinte trabalhar todinho para comprar 3 quilos de cevada. E não danifique o azeite e o vinho, misturando, fazendo para roubar. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas ou doenças, e por meio dos animais selvagens. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus servos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Que o Pai aplique a sua palavra aos nossos corações e entendimento. Bom, nós vemos claramente que esses primeiros selos que trazem os cavalos, na verdade estão trazendo a informação de que haverá terror contra a terra e seus habitantes. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o preto e o amarelo simbolizam essa investida comandada por Deus contra as forças do mal, contra as forças que dominam o mundo, contra a mentira, contra o egoísmo, contra todas essas coisas. E veja que a guerra é real, a guerra é dura. Realmente o domínio que Satanás tem sobre o mundo exige uma intervenção muito séria, muito drástica. E meus queridos, quando entendemos que a palavra de Deus nos diz que Deus é amor, voltemos ao que falamos no início, é amor para aqueles que se arrependem, é amor para aqueles que vêm a Ele, é amor para todos os seres humanos, no sentido de que todo aquele que se arrepender será recebido. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas é um caminho aberto. Todos que querem vida podem vir, todos que sentirem sede, desejarem saciar sede, venha e de graça beba da água da vida. É nesse sentido que Deus é amor, mas não podemos imaginar que todos achem, ou todos vão considerar, ou todos vão declarar que Deus seja amor. Não espere nisso. Vamos a uns exemplos bíblicos. Imagina a família de Coré que desobedeceu a Deus e a terra abriu a boca e os comeu, e os devorou e eles morreram. Eu pergunto, se perguntasse: ó Coré, ó família, Deus é amor para vocês? Dizer: não, Deus nos matou e Ele não aceitou nossas atitudes. Quantas pessoas foram mortas em guerras, ou foram castigadas por desobediência, ou morreram porque confrontaram com Deus? Como essas pessoas vão dizer que Deus é amor? Deus é amor, essencialmente Ele é amor, mas essas pessoas não reconhecem porque não aproveitaram o amor de Deus, não chegaram até Deus, não se voltaram para Deus. O filho pródigo sabia que tinha um pai, mas ele ficou meio desconfiado do pai, porque ele tinha feito coisas tão bárbaras e tinha abandonado sua casa e ido embora. Ele viu que não deu certo, estava arrasado, mas o que aconteceu? Ele se arrependeu. E neste momento de arrependimento, o texto diz, tornando-se a si. Ele tornou-se a si. Lucas capítulo 15, verso 17 diz isso. Ele tornando-se a si disse: quantos empregados meu pai tem abundância de pão, eu aqui padeço necessidade. Vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu diante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Nesse momento, há um encaixe do pecador com um pai que ama. Tanto o ama que ele cumpriu os seus planos e voltou. E diz o texto que o pai o viu de longe. O pai é Deus, esse pai é Deus, é uma parábola. É Deus, o nosso Deus, é o nosso pai. E este rapaz somos nós que pecamos, somos nós que fomos para o mundo, somos nós que adulteramos, somos nós que roubamos, somos nós que matamos, somos nós que falamos mal um do outro, somos nós que somos corruptos, somos maus, somos pecadores, é o ser humano. E o pai vê, porque o pai vê ele voltando sujo e com fome, e este pai então que é Deus, ao invés de ficar lá no portão de braços cruzados dizendo, eu sabia que tu ia voltar, você foi muito ingrato, e quando chegasse perto, o que você quer? Você é ingrato, não vou te deixar entrar, sai daqui, vai embora. Não, a palavra de Deus diz que Deus correu, que o pai, que é Deus, correu em direção a ele, não esperou que ele voltasse, que ele chegasse em casa, correu antes de ele chegar em casa, e diz o texto que o abraçou, e o beijou, e o filho começou a falar aquelas coisas que ele tinha planejado, não conseguiu nem terminar, foi cortado, porque o pai nem queria ouvir mais. Sabe por quê? Porque o pai é amor, e ele se arrependeu. Houve arrependimento. É isso que Deus espera de nós, é isso que temos que pregar por aí. O cara é cracudo, o cara é prostituta, ou a cara é travesti, é ladrão, é assassino, tem ódio. Se pregar para ele tornasse assim, e disser, eu quero este Deus, o pai vai o abraçar e nós podemos abraçá-lo também. E deu ordem para que desse uma festa. Então este filho vai dizer, meu pai realmente me ama, Deus é amor, Deus é amor. Mas eu quero que você imagine a hipótese desse rapaz, quando estivesse lá passando fome, necessidade, nem comida de porco davam a ele, porque ficavam de olho, porque ele estava de olho na comida do porco. Vamos dizer que ele dissesse, eu não vou voltar para casa coisa nenhuma, eu morro, mas não volto. Ele não vai saber, meu pai, nem meu irmão, e ninguém lá, os empregados vão saber da vergonha que eu sou, do desastre que eu arrumei para mim, dessa tragédia, desse revés, dessa falência total. Eu vou manter aqui fingindo que está tudo bem, orgulho. Ele nunca ia achar que seu pai era amor. Então Deus é amor, mas precisa que os homens venham ao arrependimento, e esse é o seu desejo. E ele está pronto para sentar com o homem, com a mulher, com o perdido, e conversar, e ouvir, vai ouvir seus fracassos, suas tristezas, sua dor, ele vai confessar os seus pecados, e Jesus vai lavá-lo com seu sangue, todo o plano está estabelecido. Esses cavalos trazem terror à terra, comandados por um Deus que é amor. Nós vimos que o primeiro selo foi aberto e sai um cavalo branco, e esse cavalo branco tem um arco, alguns dizem que é uma marca de destruição. E alguns confundem justamente por causa da cor do cavalo, ainda que o texto não diga que o cavaleiro estava vestido de branco. O cavalo que nós colocamos aqui para que você visse, ele não está vestido de branco. E quem fez essa gravura não vê que fosse Jesus que estivesse ali, bem diferente do cavaleiro do capítulo 19, está ali, é um guerreiro, e alguém diz assim, não, e correntes teológicas, não, se ele tem uma coroa, é porque é de Deus. Peraí, meu irmão, o demônio também tem coroa, diademas, a grande prostituta tinha coroas, não quer dizer isso. Napoleão Bonaparte servia a Deus, ele tinha coroa. Hitler
Simbolicamente tinha uma coroa, tinha poder. Não quer dizer que porque tinha coroa é de Deus. O que nós devemos saber é que está sob o comando de Deus. Nada escapa ao controle de Deus, porque foi Jesus quem tirou o selo. Um dos seres viventes disse, venha, e ele aparece. Ou seja, está permitido que você vá lá e faça essa tragédia. Há uma tragédia, ele sai para vencer, para conquistar, e aí começa já um grande conflito, é batalha, é guerra. Então, este é o primeiro selo aberto, esse livro vai sendo aberto, e já na própria retirada do selo, a glória de Deus já começa a se manifestar. Há um aperto para o reino das trevas, o reino das trevas começa a tremer, a se estremecer todo, mas aí, o Cordeiro de Deus tira o segundo selo, e aparece um cavalo vermelho. O texto diz assim, versos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo. Veja que é o comando de Deus. É Jesus quem abre o selo. Se Jesus quisesse, ele não tirava o selo. O selo precisava ser tirado. Parece outro cavalo, e era vermelho, cor de sangue. Outro, então, tira vermelho. Seu cavaleiro recebe poder para tirar a paz da terra. E fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Olha só, a paz que o mundo dá, ou que ele tem, é a ausência de guerra. Quando uma sociedade é organizada, o Brasil não é um bom exemplo para isso, porque o direito penal brasileiro é frouxo, os tribunais são frouxos também, uns exageram, outros afrouxam, e o Supremo Tribunal Federal totalmente político, aí tem uma Constituição que é grande demais, confusa demais, que permite que o ministro do Supremo Tribunal faça o que ele quiser, e coberto pela Constituição, não é descoberto. Quando o Gilmar Mendes, por exemplo, toma aquelas decisões de soltar esses camaradas todos aí, que a sociedade fica indignada, que a mídia bate em cima, condena, eu quero ver ir lá e tirar ele com base na decisão. A decisão deles, eu não sou a favor dele não, tá? Mas as decisões deles são todas fundamentadas na Constituição. Ah, não é possível, o camarada roubou, o camarada é desonesto, o camarada é um golpista, o camarada é um corrupto e ele solta, solta. O cara está preso muitas das vezes, sem sentença de primeiro grau. A sentença de segundo grau, que eu sou favorável, que vá preso logo, a Constituição deixa uma dúvida terrível. Eu já conversei com um juiz federal sobre isso e pus a minha posição, ele tinha uma outra posição, eu disse, olha só, o texto é bem claro, ninguém será considerado culpado, senão depois de transitar. É um absurdo, mas está escrito. É um absurdo, é uma vergonha, mas está escrito. Ele solta porque o preso, ele foi preso temporariamente ou preventivamente. Preventivamente é um prazo muito curto. Aí o juiz não solta ele. Preventivamente, às vezes converte em prisão temporária. A preventiva é curtinha e converte em temporária. Mas temporária tem um prazo também. Aí não julga o camarada, e o camarada fica, para deixar quanto tempo quiser. Ele diz, não, solta. Temporária é se o cara vai destruir provas, preventiva também, os caras oferecendo perigo, está ameaçando as testemunhas. Então, mantenha preso. Não está fazendo mais nada disso. Ele solta. Então ninguém pega. Mas é uma corte altamente política. Isso faz com que o Brasil não tenha segurança nenhuma. Mas tem sociedades que são muito mais sérias, vamos dizer assim, e o direito e a justiça, ela é plena ou quase plena. Nessas sociedades, muitas das vezes acontece uma organização muito boa.
e a paz, ausência de guerra. Não há conflitos sociais como num país com desníveis sociais como os nossos, onde 100 milhões de pessoas são paupérrimas. Mas em sociedades equilibradas, com um poder judiciário mais sério, mais claro, obtém-se um certo controle, uma certa paz. Mas essa paz, ela é paz do mundo. Ela é paz do mundo. Quando esse cavalo for solto, o cavaleiro terá poder de tirar a paz do mundo, qualquer que seja. E tirando a paz, olha o que acontece. Olha só o distúrbio social. Ele é universal, mas é social também, olha. Os homens começam a se matar uns aos outros. E quando ele recebe uma espada, significa que ele está recebendo uma arma de guerra, isso que simboliza. Ele sai para matar mesmo. É uma tragédia. Então, esse cavalo vermelho significa sangue na terra. Há um conflito tremendo. Mas aqueles que são de Deus terão paz, porque esse cavalo não tem poder de tirar a paz de dentro daquele que recebeu a paz de Cristo. Aí está a diferença. A paz que ele arranca é a paz da terra, é a paz do mundo, é a paz que as sociedades podem até conseguir, mas ele não tira a paz daquele que tem Jesus e que ama Jesus. Jesus disse: deixo para vocês a minha paz eu dou a vocês, não dou a vocês como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem fique com medo. Então não temos o que temer, nós temos é que nos amar e amar ao Pai sobre todas as coisas. E dizer glória ao nosso Deus, que já começou a agir. Aí o terceiro selo é aberto, é arrancado. E agora sai um cavalo preto. É interessante que nas gravuras, eles, no cavalo vermelho botaram um preto, no cavalo branco colocaram colorido, até melhor. Mas o livro não fala da cor do cavaleiro. No vermelho é um preto aí, terrível. E agora, pior ainda, vamos ver o cavalo preto ali. Olha o cavaleiro. Imagina você encontrar um cavalo desse aí no escuro, aí na rua. Hein? Hein? O que você faz, hein? Você está indo numa estrada escura e encontra um cavalo desse aí com a balança na mão, Senhor. Isso é simbólico. É uma figura para demonstrar alguma coisa. Olha só o que diz então versos 5 e 6. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Em tese, o terceiro ser vivente é o que tem cara de homem. O primeiro tem cara de leão, o segundo de touro ou de boi, o terceiro de leão e o quarto como de uma águia voando. Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão, não diz a cor dele. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Em algumas traduções, não misture o azeite e o vinho. Não explore. Antigamente, todo mundo se lembra, aqueles que são mais experientes, como eu, por exemplo, né, que já estou caminhando para a última fase da vida, é assim mesmo, glória a Deus por isso. Mas eu me lembro que quando era criança, você ia comprar leite numa casa que vendia leite, ou numa quitanda, ou num bar. Eu ia numa casa que vendia leite. Chegava lá, tinha aqueles galões de alumínio grande, né? O cara estampava, metia a concha ali dentro, trazia o leite e te vendia. Você lembra disso? Aí ia lá buscar o leite, né? O leitinho, vinha com leite para casa. Era assim que era vendido. Aí eu
conheci um camarada, esse camarada ele morreu já, era um português, Paulo Roberto está aí, português, nossa irmã Helena não está aí, irmã dos Anjos, temos aí uns portugueses, né, graças a Deus, mas esse meu amigo, conhecido meu, era um português, ele dizia o seguinte, ó, ele disse para mim o seguinte, roubei muito, ele tinha 226 imóveis, você que mora de aluguel, o camarada tinha 226 imóveis, e ele já era bem velhinho, ele dizia, sabe quem controla isso aí, o aluguel disso tudo aí? Eu, não, sou eu. E está pensando que eu não uso máquina, não uso calculadora, e não tenho ficha, eu guardo de cabeça, o senhor está de brincadeira, o nome dele era Sampaio. O senhor está de brincadeira, seu Sampaio? Eu não preciso de calculadora, meu filho não consegue, mas eu consigo. Eu falei, está ótimo. Mas eu roubei muito, eu botei muita água no leite. Aí ele dizia, todo português, viu Paulo, desculpa, mas é ele que falou, tá? Todo português que vinha para o Brasil, comércio, e fazia isso. Ele mexia na balança, metava água no leite, eu roubava muito. Falou isso várias vezes para a gente. Esse texto está dizendo isso, porque esse cavalo que vem com uma balança, ele traz aspectos que dizem respeito ao ser humano, completamente ao ser humano, a nós, nossos interesses. Na verdade, ele vem mostrar um desequilíbrio econômico, comercial, há um desequilíbrio de oferta e procura. Por isso que, simbolicamente, pelo trigo e pela cevada, os preços sobem, mas não sobem só pelo trigo e pela cevada, eles sobem de um modo geral. Isso aqui é só um exemplo. O trigo e a cevada, na verdade, retratam uma carestia, uma inflação gigantesca, um descontrole de preços magnífico. Significa, meus queridos, tragédia social, significa fome, miséria, flagelo. Na verdade, este cavaleiro aí traz uma mensagem de grandes traumas para o mundo, de fome, de escassez de alimentos. Isso vem demonstrar o tamanho, ou um pouco do tamanho desta batalha, desta guerra. É uma guerra espiritual de conquista cósmica. É uma guerra social com milhões de pessoas matando umas às outras. É uma guerra econômica sem precedente. É uma batalha com milhões de mortos pelas guerras, pela fome, pelas doenças e depois pelos animais ferozes da terra que vêm combater já os combalidos. 4 significa também interesse, os 4 cantos da terra, a cidade quadrangular, os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates, tudo isso traz. Os 4 pontos cardinais, norte, sul, leste, oeste. Então, esse animal, esse cavalo preto, traz uma mensagem de guerra, no sentido de que agora a economia mundial entrou em colapso. E não há quem tire, porque é trágico. Mas não fique assustado, nem assustada. Deus tem cuidado dos seus. E os seus nunca perderão a paz. Aí vem o 4º selo é aberto, sai um cavalo amarelo. Cavalo amarelo, na verdade,
essa cor amarela é a melhor forma de dizer, mas no original ela era pior do que amarelo. É uma cor que simboliza a morte. Versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E aí algumas versões traz, e o inferno o seguia de perto. Ali está, chamava-se Morte, e o Hades, melhor, porque traduzem Hades como inferno. E isso começou por uma tradução feita por um homem chamado, abre aspas, São Jerônimo. Ele fez uma tradução da Bíblia para o latim, chamada Vulgata. Vulgata significa comum, uma linguagem popular. E ele traduziu Hades por inferno. Hades é equivalente a Seol no hebraico. Seol, Hades, habitação dos mortos. Poderia ter traduzido em algumas versões. Então, Seol, Hades, habitação dos mortos. Geena, inferno, lago de fogo e enxofre. São coisas diferentes. Mas ele misturou. A partir daí, o que acontece? Às vezes você pega um teólogo, ele diz, ele confirma este erro, você pega outro, ele confirma, o outro confirma, você diz, todos eles estão dizendo porque é. Eu não vou acreditar no pastor Miranda que está dizendo que não é. Se tem um monte que diz que é, mas é igual a imprensa hoje. Não sei quantos viram uma manchete que diz, eu acho que no UOL, que trouxe a seguinte matéria, que replicou também de uma outra mídia aí. Enfermeira bolsonarista se nega a tomar vacina, é demitida e morre. 35 anos. Quem viu? Quem ouviu isso? Levante a mão, quem viu? Poucos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, poucos viram a mentira. Viram a mentira. Eu falei assim, quando eu vi a manchete, falei, isso é mentira. Eu olhei a manchete, isso é mentira. Mas está replicado no Brasil todo. Um órgão mentiu, todos copiam a mentira. Aí eu fui pesquisar, cheguei no hospital que ela trabalha. O hospital emitiu uma, como é que se fala? Não é parecer, uma nota à imprensa. Não era enfermeira, mentira. Era recepcionista. Não se negou a tomar vacina. Ela já tinha tido Covid antes. Não entende, não se envolve nada com política. A família está indignada porque usaram a garota. Ela morreu realmente, 35 anos, deixou um filhinho de 2 anos. Tudo mentira. Esta mentira, esse tronco de mentira, foi copiado por outro, e assim vai. Quando o pastor Miranda, eu fui entrevistado por uma matéria que eu publiquei sobre um irmão chamado Robert Hussein, que havia se convertido no Kuwait. E a notícia que eu recebi pelo Jornal Batista, antes desse Jornal Batista ser publicado, eu estava lá e vi, e foi me dado aquilo, eu fui publiquei, saiu junto. Só que o nosso aqui se espalhou, não se sabe como, pelo Brasil inteiro. Chegou a Brasília, isso na segunda-feira, o boletim foi de domingo. Na segunda-feira eu fiz uma pequena viagem, fui para um lugar que não tinha comunicação. Quando eu voltei, a minha secretária Evania, me disse, a imprensa está atrás do senhor. E eu disse, por quê? Por causa do boletim. É? Aí, 11 horas da noite, bateu o jornal o Globo lá em casa. Tá bom, vou atender. Subiram,
várias pessoas, máquinas, filmaram, tiraram fotos. E eu concedi a entrevista. No dia seguinte, o jornal publicou assim: o pastor Miranda Machado disse ontem em sua casa que o Kuwait já matou 3 missionários brasileiros da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira e vai matar o 4º. Era mentira, tudo mentira, não falei nada disso. São mentirosos. Eu que trabalhei em jornal, caí nessa. Imagina quem não trabalhou. Trabalhei no Jornal do Brasil, caí nessa. Mentirosos, são mentirosos. Ele, não tão propriamente o repórter anotou tudo, mas quando ele chega na redação, os mentirosos mudam tudo e criam, pegam aquele material e criam a história. Ele está um pouco se importando se vão me botar no olho do furacão. Aí o que aconteceu? Os outros jornais começaram a replicar a mentira do Globo. Vários jornais começaram a publicar mentiras do Globo. Aí o embaixador do Kuwait no Brasil, lá em Brasília, se manifestou. Dia seguinte, o pastor Miranda Machado está a serviço do governo norte-americano e reivindica o princípio da reciprocidade, porque nós estamos indo para Foz do Iguaçu e ele quer mandar os missionários para o Kuwait com apoio dos Estados Unidos. Eu digo, meu Deus do céu. E continuaram as mentiras. Um mentiroso propaga para muitos mentirosos. Um equívoco propaga para muitos equívocos. Uma opinião teológica para muitas opiniões teológicas. Quem me ajudou nesse caso aí, por incrível que pareça, foi a Igreja Universal. A Igreja Universal me chamou, fez uma entrevista completa e botou na capa do jornal deles, na primeira folha, toda a entrevista, toda a explicação para esclarecer. Porque viram o perigo. Eu saía na rua olhando para o lado para ver se não tinha nenhum islâmico para me pegar. E sabe como é que eles fazem, né? O pensamento teológico é a mesma coisa. As mentiras são propagadas e replicadas. E o livro de Apocalipse vem nos ajudar muito, muito, tremendamente. Hoje não temos tempo mais para falar sobre isso, mas é essa a realidade. Na verdade, não é inferno que segue esse cavaleiro, que se chama morte, mas é a habitação dos mortos, é o depósito dos mortos. Os mortos vão para o Hades. E há quem diga isso, eu acredito, o Hades, existe um setor, um lado do Hades que é protegido por Deus, e outro que está à sua própria sorte. E eu digo, não tem ninguém no inferno ainda. E quando nós morremos, eu não acredito que a gente morra e vá para o céu. A gente está guardado pelo nosso Pai, protegidos no Hades. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão e subirão com Ele. Aí sim, os que estiverem vivos serão transformados e subirão com Ele. Depois Ele volta e estabelece o seu governo com os seus santos, na primeira vinda com os seus anjos, quando vem ressuscitar e buscar a sua igreja, os seus. Na segunda Ele vem com os seus santos, e vem um anjo e prende o diabo agora está no abismo, não no inferno, nem no lago, está no abismo, preso, e começa o período do milênio, que são literais ou não, para mim não importa. E até que ele vai ser solto do abismo. Quando ele for para o lago de fogo e enxofre, ele não é mais solto. Então, tudo isso, a palavra de Deus nos mostra. A vitória de nosso Deus. Hades não é inferno. Eu já falei que num debate, numa das rádios evangélicas aqui do Brasil, eu estava debatendo e havia lá um grupo de pastores. Eu já os conhecia pouco, eles não sabiam. Esse que interviu, não me conhecia muito. Eu até o elogio, porque
eu tenho boas referências dele, mas eu disse isso lá, que ninguém estava no inferno. E isso foi, acho que é de 11 a meio-dia, quando chegou 11h28 eu falei isso. E a palavra foi para ele e disse, o que o pastor Miranda falou é uma grande bobagem. E quando ele foi explicar, ficou pior ainda a bobagem que ele falou. Eu ouvi aquilo, aí entrou o intervalo, falei nada, propaganda, aquele bate-papo rápido. Quando voltou do intervalo, outra pergunta veio direcionada a mim. E eu disse, olha, antes de eu entrar nesse tema, eu preciso voltar à última fala do pastor fulano e tal, disse o nome dele. Porque ele disse que o pastor Miranda falou uma bobagem, quando explicou, a bobagem ficou maior ainda, e o que eu disse foi que não tem ninguém no inferno, que o inferno não existe, ainda está vazio. Existe, mas está vazio. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Vão para lá os que forem condenados. Mas está vazio ainda. E ele disse que foi uma besteira que eu falei. Ele falou exatamente isso. Eu quero então convidar você a abrir a palavra de Deus. E eu convidei para abrir, se eu não estou enganado, Apocalipse capítulo 20, verso 14. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Se alguém achar aí, pode até me corrigir. Eu acho que é esse mesmo. Diz que está dizendo ali que a morte vai devolver os seus mortos e depois diz que a morte e o Hades será lançado no lago de fogo e enxofre. Ora, se a morte, que é esse que está nesse cavalo aí, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, e o Hades, em muitas Bíblias, confere, em muitas Bíblias, traduzido por inferno, diz que o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. É isso mesmo que diz aí? Está certo? Tá lá, ok. Então a morte, lá a tradução, essa é a linguagem na transformadora, a versão transformadora. É melhor essa tradução. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo aqui é o inferno. Se eles traduzem na sua Bíblia aí, talvez esteja lá dizendo inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, então tem um inferninho e um infernão. A tua é assim? A tua tem um inferninho e tem um infernão, né? Então aquele pastor disse que eu falei uma besteira, porque eu estou dizendo para ele que não tem inferninho e infernão, que é um inferno só. A morte e o inferno. Ou seja, é uma tradução ruim. E que veio por causa de São Jerônimo, romano, católico romano. Aí traz essas dúvidas, essas confusões. É a morte e a habitação dos mortos, porque ele ia matar, ia morrer muita gente, e o seguinte de pé, foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio dos animais selvagens. Quando tinha guerra que ficavam os soldados mortos, os animais vêm, ou os combalitos estão quase morrendo lá, os animais, as feras vêm do campo, que ela encontra carne, vem aves, vem feras para comer a carne. Então isso quer dizer, então, matar pela espada é instrumento de guerra. Fome, uma carestia tremenda, ninguém tem dinheiro, fome. Doença, é a sequência lógica, vem as doenças em todo tipo de doença, e vem os animais. Aí o 5º selo é aberto, os mortos pelo testemunho, né? Quando se abriu, verso 9, 10 e 11, o 5º selo, vi debaixo da alma, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, servos de Deus que foram mortos, e do testemunho que deram, foram fiéis, não negaram a Deus, não negaram a Cristo. Servos, irmãos, salvos, lavados, foram mortos. Olha só, morreu, está no céu, está certo? Está no altar. Mas olha, preste atenção. Eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam, os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles estão na proteção de Deus, mas ainda estão incompletos, eles não estão na glória
Quer ver, eu vou te dar outros argumentos que você vai dizer assim, realmente, né? Porque você não é obrigado a concordar, você estude também. Mas olha só, Lázaro foi ressuscitado. Tinha morrido, né? 4 dias, ressuscitado. Quando ele ressuscitou, ele podia ter olhado o pessoal e dito assim, não é possível, eu estava no paraíso, numa maravilhosa vida, e vocês ficaram chorando para eu vir para cá de novo? Eu cheio de problema aqui na terra. Mas ele não falou nada disso. Ele parece que gostou de ter sido ressuscitado. Diz o texto, quando Jesus morreu, muitos que estavam nos túmulos ressuscitaram. Quando alguém escreveu disso, e a maior parte ainda está viva. Eles reclamaram, não é possível, a gente estava numa boa no céu, e agora veio para cá de novo, para ter cansaço, ter que trabalhar, ter que comprar, ter que lavar, ter que... Ninguém reclamou. Ué, não era para reclamar? Ou será que eles apagaram, a mente foi desligada e não se lembram de nada? Eu sei o seguinte, aqui simboliza que essas almas estão ainda incompletas, mesmo sendo de Cristo. Alguns dizem, e há correntes teológicas dizem que isso aqui é simbólico dos simbólicos, que não tem alma nenhuma reclamando, assim, guardadas, é só simbólico. É uma tese deles, porque eles dizem que morreu, está dormindo, é sono, inconsciente, ninguém se lembra de nada, ninguém sabe de nada, então eles não estariam reclamando, né? Existe, eu não vou condená-los, hoje também não vou ter tempo de debater isso, um outro dia debater isso completamente, mas existe algum fundamento para eles dizerem isso, e existe outros fundamentos para não dizerem, então a gente tem que compreender, estudar, analisar, para a gente chegar à conclusão de acordo com a palavra de Deus, o que pensa o nosso Deus. Nós devemos sempre rever. Não, já está escrito, o teólogo do passado disse, eu respeito o teólogo do passado, mas eu não acredito de graça na teologia dele, eu analiso a teologia dele. Mas aí o pastor Miranda é muito, sei lá, prepotente ao dizer isso. Não, meu querido, minha querida, é direito seu também, meu e seu. A gente analisar e ver se é mesmo. Ver se é mesmo, senão a gente é enganado. Analisa, pega o texto, analisa, leia de novo, leia o original. Não sei ler o original, a internet hoje te ajuda. Compara outros textos. Poxa, tem tantos exemplos de interpretações equivocadas. Analise. O teólogo, não importa, não interessa, me interessa só como exemplo, eu ver aqui, ver o que ele... Mas eu não vou abraçar essa ideia desse camarada. Não faço isso não. Eu vou analisar e vamos ver, vamos confrontar os textos. Porque senão as mentiras brotam muito e são replicadas. Por exemplo, uma mentira não é verdade, é mentira. Pode ter sido meu pai e minha mãe que falaram. Pode ser meu melhor amigo, porque Deus é a verdade. A permanência virginal da mãe de Jesus, a palavra de Deus, as escrituras, se você analisar, qualquer escritura, qualquer versão, vai no original e veja. Qualquer uma diz que ela foi virgem até o filho primeiro nascer. E não conheceu a José. Conhecer aí significa ter relações sexuais de marido e mulher. Legítima, abençoada, santa. Até que deu à luz ao seu primogênito e colocou o nome de Jesus. Está escrito. Há outros textos dizendo até os nomes dos irmãos de Jesus. Aí é dito que não, por quê? Porque foi dito que o pecado original foi sexo. É outra inverdade. Porque Deus fez homem, fez mulher, homem e mulher.
Deus fez esposo e esposa, macho e fêmea. Deus fez unam-se, seja uma só carne. Multiplicai e enchei a terra. Como que eles multiplicariam e encheriam a terra? Não é colhendo manga na mangueira, nem cortando cana e descascando cana. Era se amando, tendo relações sexuais. Porque era um marido e mulher, abençoados por Deus. Pecado seria se eles se recusassem, dizendo, não, que eles não tinham a mente que nós temos. Aquilo é santidade. A relação sexual legítima entre marido e mulher faz parte da santidade. Foi Deus quem imaginou, Deus quem embolou, foi Deus quem estabeleceu. Agora vem a teologia e diz, isso é pecado original. Aí diz que Maria não cometeu esse pecado original, é lógico. Porque uma mentira tem que ser abraçada por outra, apoiada. Botar dois morões assim, uma mentira apoiando a outra para manter. Mas não aguenta, não resiste. Os 5 primeiros selos foram abertos. E o que podemos concluir com isso? Que o controle está sempre nas mãos do nosso Pai e do Cordeiro. E do reino, do governo celestial. Quem ama a Deus está protegido. É essa a lição. Quem ama o Senhor deve conhecer que Deus é bom para os que o amam. Perto está dos que o invocam, dos que têm coração quebrantado. Mas Ele resiste os arrogantes. Saiba disso. Eu não prego um Deus Papai Noel. Porque esse Deus Papai Noel não existe. Nem um Deus bonachão. Esse Deus é poder, amor, justo, maravilhoso. Pega você lá do buraco, a mim também. Você diz, não tem mais saída para mim, eu não tenho mais saída. Ele mete a mão e te tira daí, e te lava, e te põe um novo cântico na sua boca. Curva a sua cabeça. Você que está em casa, o horário passou um pouco, mas Apocalipse não é simples. Para compreendermos, temos que ter amor, temos que ter paciência, vontade. E que o Pai nos abençoe. Que o Pai abençoe você. O nosso Pai, podemos chamar Ele de Paizinho. Se puxa, mas esses comandos são muito fortes. A intervenção no mundo é muito grande. Sim, é preciso. Para arrancar um endemoniado que está sofrendo uma batalha. Você imagina arrancar o governo, tem que vir com poder total. É poder de guerra mesmo. É poder invencível, o poder de Deus, poder de nosso Pai, poder de Yahvé, poder de Yeshua, Jesus, Yeshua Hamashia. O Cordeiro, é o Cordeiro que está abrindo, mas ele virá como o leão da tribo de Judá, todo poderoso. O Cordeiro está abrindo os selos, mas o leão da tribo de Judá virá lá no capítulo 19, com milhões e milhões, miríades de miríades, ou seja, incontáveis seres angelicais. Ele virá para estabelecer o seu governo. E se você ama Jesus, você vai reinar com Jesus. Se você deu sua vida a Jesus, mesmo sendo pecador ou pecadora, e tendo cometido coisas bárbaras e inarráveis, você confesse seus pecados ao Senhor. E Ele vai lavar o seu coração. Ele vai lavar a sua história. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai curar suas feridas. Ele vai tirar da cova e vai lhe colocar sobre uma rocha. Vai lhe lavar, vai lhe abraçar, vai dar uma festança, vai lhe receber como você é e vai lhe ensinar como deve andar. Todos precisamos dele. Ele vai conceder o seu Espírito Santo para morar em você. E o Espírito Santo vai lhe conduzir
E você vai buscar a sua face, e aí que como igreja, amar a igreja são as pessoas, você olha e vê, é a reunião, você olha e contempla, você mesmo estando longe, em espírito reunidos, adorando a este Deus, dizendo, ó Deus, aqui estou, lava-me totalmente, me lava com o sangue do Cordeiro, me purifica de todo o pecado, tudo que eu fiz de propósito ou até involuntariamente, às vezes por não conhecer, por ignorar um ensino, uma revelação do Senhor, e eu fiz o que me disseram para fazer, eu fiz o que a tradição me mandou fazer, eu fiz o que meu papai e minha mamãe me ensinaram, meu titio, minha titia, eu aprendi, mas agora eu quero confrontar tudo diante do Senhor. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero olhar dentro dos teus olhos, me encha com a tua presença, com o teu Espírito. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes aliviarei, tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Ah, que maravilha, isso aí, completo, perdão. Jesus diz que a palavra de Deus diz que Jesus no madeiro, ali naquele sofrimento no Calvário, ele rasgou o certificado das nossas dívidas, ele rasgou o título da nossa dívida impagável, ele rasgou a promissória, ele rasgou aquele contrato com as trevas, ele rasgou e cravou no madeiro, para você ser abençoado e abençoada. Vamos louvar ao Senhor. Diga, Senhor, eis-me aqui, eu te recebo. Se você recebe Jesus aqui, você diga, eu te recebo, Jesus, eu quero, Senhor. Você que está em casa pode escrever dizendo, eu te recebo, Jesus, eu quero te seguir sempre, me ensina a andar nos teus caminhos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.